Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Vá lá, interaja conosco, traga a sua opinião, a sua informação, a sua análise para a nossa programação. facebook.com/TVUplay. Gestão e Desenvolvimento de Carreiras, evento que acontece amanhã na sede da CPA, Associação Comercial de Porto Alegre. Palácio do Comércio, centro da capital, é o assunto do nosso primeiro bloco com o Luciano Elias. No segundo bloco, um evento que acontece na próxima semana, também muito interessante. Vamos mudar o mundo juntos? A Alessandra Becker, Relações Públicas, conversa conosco sobre esse evento que acontece na Sojipa, quarta-feira, 4 de outubro. Esta é a pauta de hoje do 21h30 que está entrando no ar. Fique com a gente. Luciano Elias, prazer te ter aqui, querido. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Primeira vez no teu programa. Que a audiência vem crescendo cada vez mais, né? Graças a Deus é o talento dos entrevistados. O entrevistador é uma figura à parte. Acho que é o conjunto. Mas, rapaz, em primeiro lugar é o seguinte, vamos começar. Se passa muito rápido isso aqui. Amanhã, 7 da noite, sexta-feira, a CPA, Palácio do Comércio, Gestão e Desenvolvimento de Carreiras. O que vocês estão preparando para esse evento? Então, a Associação Comercial de Porto Alegre, ela vem desenvolvendo uma área de capacitação muito forte, tanto para os seus associados quanto para aqueles que não são sócios ainda, né? E dentre as temáticas, nós temos nessa sexta-feira toda essa questão que envolve carreira profissional. Desde a sua gestão, do seu planejamento, do seu desenvolvimento, do entendimento correto sobre carreiras, tanto vocacional quanto posicional. E aí, nessa sexta-feira, nós temos, então, esse evento, que vai, como tu mesmo falaste, começa às 19 horas. Existe uma parceria com a Associação Comercial, então, para quem é sócio, os ingressos não são cobrados, mas é solicitado um brinquedo que vai ser depois doado. 12 de outubro vem aí? Isso. E para não sócio é cobrado uma taxa bem baixa de R$30, mais um brinquedo também para fazer parte dessa campanha de doação. Uhum. Você é coach, né? Você é da Sociedade Brasileira de Coaching, né? Como é que vocês montaram o evento? O que as pessoas que forem à sede da CPA vão encontrar? Bem, o coaching é um processo que ajuda as pessoas a melhorar os seus resultados em diversos ambientes, digamos assim, ou diversas situações da vida. Pode ser na questão pessoal, na questão profissional, na questão de vendas, na questão esportiva, na questão de carreiras. Então, nós temos todo um aparato de técnicas com metodologia que ajuda as pessoas a ter novas percepções e mudar principalmente comportamentos, tá? Principalmente uma questão voltada a foco, objetivos, plano de ação, metas, resiliência, e isso nesse evento com a Associação Comercial muito voltado à questão de carreira, de uma forma ampla e generalista, de forma que a gente vai conseguir abordar as diversas áreas profissionais que atuam no mercado hoje. Uhum. As pessoas hoje têm problemas de gestão de carreira? Vocês identificam isso como um problema? As pessoas não têm a menor ideia de fazer gestão das suas carreiras? Nós temos que ter claro dois conceitos, né? O profissional. O que é a profissão? A profissão é uma atividade exercida de forma reiterada e remunerada. E outra é a carreira. A carreira é o caminho, né? Do grego, vem do grego, do latim, desculpa. Ela é o caminho a ser trilhado profissional. Nesse sentido, nós temos algumas situações no Brasil. Nós temos aquelas ditas antigas entidades cuja a carreira já é estabelecida, ou seja, um funcionário de carreira, um funcionário público ou um funcionário do Exército, cuja a instituição já define a carreira, né? Mas nós temos uma grande gama de pessoas, como profissionais liberais ou empreendedores, que a carreira depende de que ele mesmo faça a gestão.
e faço o direcionamento dela. E isso não acontece de forma precisa e planejada. Então, nós fazemos toda uma avaliação para tentar aumentar a taxa de congruência da carreira interna com a carreira externa. O que quer dizer isso? O que é a carreira externa? Vamos pegar o exemplo do Felipe, né? Qual é a carreira externa do Felipe? É o jornalismo. Mas eu preciso entender qual é a minha carreira interna, qual é o meu perfil, qual é os meus motivadores de carreira, o que o meu comportamento e os meus conhecimentos vão se adequar a esta carreira, para que eu possa projetá-la mais à frente ou talvez a uma determinada carga ou função que eu queira exercer ao longo da vida profissional. As pessoas escolhem uma profissão e não montam as suas carreiras, elas não têm esse olhar de longo prazo, e isso vai piorar com o tempo nesse mundo digital que a gente vive, essa gurizada, meus filhos, a gurizada de 14, 15 anos, vai ter mais problemas que muitas vezes nós tivemos para olhar a sua carreira como um todo? A tecnologia e a internet mais ainda, ela acelerou o tempo, né? As coisas parece que estão cada vez mais rápidas, né? E quando nós, pré-vestibular, digamos assim, a gente faz uma análise vocacional. Qual é a minha vocação, qual é a minha área que eu vou atuar melhor? Pode ser a área das exatas, a área das humanas, enfim. Mas eu preciso, dentro dessa área, da minha profissão que eu escolhi, eu entender qual é a posição que eu me adequo melhor. E aí a gente tem alguns mecanismos para definir isso. Por exemplo, eu sou formado em educação física, licenciatura, ou seja, professor. Mas os meus motivadores de carreira são gerência geral e desafio técnico, o que me mobilizou a situações de gerência na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, enfim. Daí de um manager do Beira-Rio. Exato. Então, eu preciso entender como eu vou me sentir mais confortável dentro da minha profissão. Por exemplo, eu posso encontrar jornalistas que tenham situações de gerência geral muito alta como âncora de carreira. Vai levá-lo, provavelmente, de forma intencional ou não, a, por exemplo, uma gerência da TV urbana. É onde ele vai se sentir mais confortável e vai exercer melhor a sua profissão durante a sua carreira. Então, nós temos inúmeras situações de planejamento adequado, mas a grande maioria não é adequado, muitas vezes não é claro, muitas vezes não é pensado. Isso requer também um autoconhecimento muito grande. A falha do não pensar está lá na nossa escola ainda, quando a gente pega e começa a dizer: professor, eu quero ser médico, engenheiro, astronauta, chefe de cozinha, e ninguém começa a dizer: bom, vai começar a planejar a tua carreira, já deve vir de lá, quando as crianças estão naquele... Não quero nem botar pressão no sentido de definindo, mas ainda sonhando, né, com o que quer ser, já é ali que alguém tem que começar a indicar caminhos? Existem algumas sugestões, alguns sugestionamentos de familiares, professores e amigos, né, que, na minha opinião, devem se manter enquanto somente sugestões e não imposições, que muitas vezes acontece de uma família: olha, queremos que você seja advogado. E muitas vezes a aptidão da pessoa não é para aquilo ali. Mas eu gosto muito de fazer uma análise abordando competências. Competências, ela é, num conceito bem simples da palavra, ela é a aptidão para exercer uma tarefa. Então eu preciso me perguntar: eu sou competente para isto ou não? E a competência, ela tem 3 grandes elementos. É o conhecimento, que é externo a mim, que eu preciso adquiri-lo ao longo da vida, seja comprando estudos, um livro, ou conversando com as pessoas, mas eu preciso adquirir o conhecimento para ser mais competente. Colocá-lo em prática, e quanto mais eu colocar em prática esse conhecimento, eu entro num segundo elemento da competência, que é a habilidade de aplicar este conhecimento. E eu tenho um terceiro elemento da competência, que são as atitudes, que é o comportamento e que é interno. Este eu não adquiro ao longo do tempo, este nasceu comigo. Eu tenho um perfil, um estilo que é meu e que eu preciso de um autoconhecimento profundo e ainda assim também colocá-lo em prática para criar habilidades, que são as humanas. O que acontece quando a gente fala em carreiras e profissão
é que culturalmente nós temos um dispêndio maior de tempo e energia dos 6 aos 25 anos aproximados com a aquisição de conhecimentos. Nós adquirimos conhecimento. Certo. Esse é o nosso foco maior. E aí nós ficamos com uma lacuna dentro de competências, que é a questão da atitude, que nós passamos a depositar um valor maior, principalmente enquanto adulto maduro, adulto mais velho, que seria ali a partir dos 30 anos, onde eu passo a entender que os comportamentos, foco, resiliência, proatividade, eles ajudam muito na questão da competência. Então, eu acho que existe um empenho muito grande em relação a conhecimento, até o adulto jovem, mais ou menos, e eu tenho uma lacuna que é de comportamento, que é comportamental, que vai estar junto na competência. E isso vai interferir de forma muito forte desde o início da minha carreira profissional. Então, se eu tiver uma atenção grande em relação ao autoconhecimento, que é comportamento e atitudes, e aos conhecimentos adquiridos e praticados desde o início da minha carreira profissional, muito provavelmente eu vou ter um direcionamento, um planejamento e um aproveitamento profissional muito maior. Gurizada está interessada nisso. Nós que hoje vivemos uma encruzilhada em função de crise econômica, estamos mais interessados nisso. A gente olha para trás e vê assim, pô, cometi esse erro na minha carreira, eu devia ter feito gestão por aqui, não fiz por lá. Hoje a gente para e analisa, né? Eu já estou aposentado, então estou no outro, mas a gurizada está preocupada com isso, como é que vai fazer? Muito pouco. Muito pouco. Isso também parte daquelas pessoas que estão mais próximas do jovem, que são normalmente familiares, amigos e professores, né? A quantidade de interesses, cada vez, diria, mais efêmeros, não no sentido pejorativo, sim, sim, mas mais efêmeros, é cada vez maior, e é muito difícil disputar, digamos assim, uma briga, uma guerra, uma queda de braços, né? Com essa tecnologia toda que está vindo, com inúmeros interesses que despertam uma atenção maior do jovem. E passam a entender que essas situações de comportamento e que ela interfere na competência acaba aparecendo mais ao longo da vida, né? E como tu falasse, a gente acaba olhando para trás muitas vezes e nos perguntando, pô, mas se eu tivesse feito A e não B naquela situação passada, que tipo de resultado eu poderia ter obtido? A nossa intenção com essa palestra da sexta-feira na Associação Comercial é justamente antever essas situações e prever o que é melhor, né? Porque nós sempre temos, numa questão de institucionalidade, escolhas. Ou eu escolho o caminho A ou o caminho B. E para cada escolha, uma renúncia. Mas eu preciso ter clareza no momento que eu estou escolhendo isso. Por que eu estou escolhendo isso e por que eu estou renunciando a isso. E nós queremos despertar isso. Eu acho que é uma ação importante da Associação Comercial, preocupada com os profissionais que estão no mercado em trazer essa abordagem da gestão e do planejamento de carreira. Quem é o público que vocês estão visando nesta sexta-feira lá no Palácio do Comércio? A gente diz da Associação Comercial é o seguinte: Palácio do Comércio, mercado público, Palácio do Comércio, centro de Porto Alegre, local fácil de chegar, fácil de sair. Quem é o público que vocês estão visando ter lá no encontro? Os sócios, né, da Associação Comercial, que já fazem parte da rotina e já tem uma relação, e público em geral, né, tanto estudantes quanto profissionais que já atuam no mercado. Ela não é uma palestra fechada só para sócios, né, então é público em geral. Qual é a faixa etária, tu imagina, das pessoas que vão estar lá? De aproximadamente 20 anos para cima, né, aproximadamente isso. Nós, quando a gente olha a nossa carreira, e tu é convidado muitas vezes profissionalmente a olhar a carreira das pessoas como coaching, né? Encontra erros que seriam facilmente contornáveis se há algum tempo coachings estivessem na ordem do dia das pessoas, porque hoje é algo que está no dia a dia das pessoas. Vai lá, consulta um coaching, conversa com a pessoa. Vocês hoje abrem a carreira da pessoa, analisam, olha, aqui era por aqui, mas dá para fazer essa volta para chegar lá, né? A gente cometeu muito erro no passado recente? Certamente. Porém, enquanto coach, o coach, digamos assim, puro, né? A metodologia coaching pura,
nós não damos sugestões e conselhos para as pessoas. Nós usamos técnicas e perguntas e fazemos a pessoa perceber aquilo que poderia ter sido diferente. E com certeza as pessoas percebem muitas coisas. Mas o principal disso não é o olhar para trás. Nós precisamos olhar para frente. Porque o passado não nos traz sucesso, né? O sucesso pessoal. Então nós precisamos ter novas percepções, perguntas feitas de forma correta, no momento correto, sobre assuntos que são pontuais, para que a pessoa vá tendo percepções, vá tendo um amadurecimento e com isso ela consiga traçar novos objetivos de forma diferente do que ela vinha fazendo para obter resultados melhores. Você usou um termo resiliente. Deixa eu te perguntar se as pessoas ainda são muito resistentes à mudança em um momento onde as pessoas que são resistentes ou cabeça dura ou a adjetivação que a pessoa quiser vão ter grandes dificuldades porque as mudanças são muito rápidas. Sim e não. Essa resistência, ela vem da metodologia aplicada. Vou te dar um exemplo. Se eu disser assim, Felipe, tu tens que mudar 5 coisas, isso. Ou seja, essa informação é externa a você. A chance de tu mudar uma dessas 5 coisas é muito pequena, porque tu vai ser resistente a uma informação que é externa a ti. Pelo processo de coaching, a gente faz a pessoa perceber, e aí vou te dar um exemplo, se tu perceberes 2 situações que tu precisaria mudar, a chance de tu mudar essas 2 coisas é muito grande. Então, dependendo do processo que se entra para se gerar essa mudança, ele vai ter mais resistência ou menos. Esse seria um processo de mentoria, que seria um processo de aconselhamento, de orientação, de instrução. Normalmente, eles são usados para conteúdos, né? Para questões de conhecimento, ele é mais efetivo. Para questões comportamentais, esse processo que tira da pessoa, do intrínseco da pessoa, a necessidade da mudança, ele é mais eficaz e, com isso, menos resistente. É a hora, é a profissão da moda o coaching? Sim, eu acho que tem crescido muito. Isso passa a ser também um problema, porque passa a ter Essa era a minha próxima pergunta. Passa a ter um crescimento inchaço. E desorientado e desgovernado, porque a profissão não é regulamentada ainda, né? E ela é muito nova no Brasil. Nós temos apenas aproximadamente 15 anos de escolas de formação de coaches aqui no Brasil, com aproximadamente 40 mil coaches formados. Isso cria-se como o processo realmente ele traz um benefício grande e rápido, muito rápido, o processo realmente tem um impacto muito rápido, positivo, fez com que as pessoas quisessem se apropriar muito rápido disso. Com isso, a maioria das escolas não tem como pré-requisito formações anteriores para poder fazer o curso profissional de coach, então criam-se alguns problemas que eu acredito ser normal de qualquer profissão nova, né? Eu vou repetir o tempo. Houve um inchaço. E me parece que muita gente se autodenominou coach. Né? No momento de crise que eu falo, não, vou ser coach. Vou fazer coaching. Olha, estou aqui pronto para pegar e fazer observações a respeito da tua carreira, sem as pessoas terem se preparadas. Porque o teu caso, por exemplo, tu vai ver, tu tem um currículo, tu estudou esse negócio, cara. Nós temos 2 áreas bem claras, né? A consultoria e a assessoria. A consultoria trabalha com conhecimento e mentoria. Ela transfere conhecimento. E a área da assessoria, no caso, o coaching, ele trabalha com justamente uma metodologia cujo a gente estuda em escolas. Eu mesmo fiz as 4 formações na Sociedade Brasileira de Coaching. Existe metodologia e a gente segue a metodologia à risca. Existem outras escolas que não têm uma metodologia tão adequada e mais, né, Felipe, precisa, quando a gente fala em competência, adquirir esse conhecimento da formação em coaching e colocar em prática. Precisa praticar e ficar cada vez mais competente com essas habilidades para ser coach. O que acontece hoje é que as pessoas fazem uma formação muitas vezes breve e já se intitulam coach com altíssimo conhecimento e horas de aplicação.
E isso é como qualquer profissão. Nós precisamos, um dentista, um advogado, ele precisa prática para cada vez mais ser competente naquela área de atuação. Então falta isso, falta muito tempo. É uma profissão muito bonita, importantíssima, de um impacto muito grande, positivo, mas nova. As pessoas estão percebendo isso? Essa importância hoje do coaching? Algumas sim, outras não ainda. É processo normal, né? Uma área que vem crescendo. Quem está percebendo é o indivíduo, a pessoa física. Hoje as empresas estão percebendo isso e estão auxiliando os seus funcionários. Como é que funciona? O precursor do coach chama-se Timothy Gallwey, que era um treinador de tênis. Ele surgiu no mundo esportivo. Foi ele que propôs a metodologia. A tua formação também é mundo esportivo. Sim, a minha formação e atuo como gestor esportivo. Então, a origem, o precursor, digamos assim, do coaching é uma pessoa que vem do mundo dos esportes. Porém, o segmento corporativo empresarial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, percebeu a importância desse impacto comportamental positivo para melhores resultados dentro das empresas e absorveu esse processo. Então, ele cresceu muito no segmento corporativo empresarial. As empresas hoje... Algumas empresas que têm um coaching dentro das empresas, exato, permanentemente avaliando os seus funcionários, auxiliando os seus funcionários, subindo a régua do funcionário. E com um trabalho muito sério, responsável, né? Então, nesse caso, principalmente no segmento corporativo empresarial, as instituições procuram a contratação do profissional. Num segmento esportivo, que é outro que eu trabalho também, não é a empresa, muitas vezes é a pessoa física, né, que busca o profissional para melhorar algumas situações de resultados pessoais, profissionais ou de carreira, né? Ou familiares, às vezes até. Bom, tanto faz, o que tem que se ter mesmo também é uma situação de você conseguir medir resultados. Sim, ter métrica para isso. Onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar e passado um determinado período feito o planejamento e plano de ações que vão ser feitas, aonde eu cheguei, né? Então, existe métrica para isso. Luciano, amanhã, sexta-feira, na Associação Comercial de Porto Alegre, que vocês vão aprontar, então? Vamos lá. Então, a palestra é Gestão e Planejamento de Carreira, com foco muito grande em perfil psicológico e network, que é uma outra área que impacta muito a questão de carreira. As inscrições podem ser feitas... Desculpa, claro. Como a gente tem um tempinho ainda, network, quer dizer, pessoal, você tem que ter uma grande rede de contatos. Isso continua, muda o tempo, isso é lá da década de 60, né? ou talvez, mas muda o tempo. Agora, isso continua sendo essencial. Muito forte. Muito forte. Ninguém chega aonde quer chegar sozinho. Então, nós precisamos das pessoas. E nós somos muitas vezes... As pessoas que passam por a nossa vida profissional são consultadas sobre a nossa atividade profissional. Então, é importante. Além disso, cria-se várias outras coisas. Essa rede de relacionamento profissional, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não pode ser unilateral, ela não pode ser utilitarista, ela tem que ser uma via de duas mãos, ela tem que ser uma relação agradável para todos. Né? E nós temos uma dica, né? Nós temos que fazer pequenos depósitos, como se fosse uma conta corrente. Faço pequenos depósitos para quando eu precisar fazer algum saque da minha rede de relacionamentos, eu tenha saldo na conta. O que as pessoas não pensam é isso. Às vezes as pessoas querem fazer o saque e não tem saldo na conta. Então, é uma rede de relacionamentos. Né? É bem isso, uma rede de relacionamentos onde é o seguinte, ó, trata bem todo mundo, porque no futuro você vai precisar ser bem tratado, né? Ajuda para o futuro ser ajudado, é aquela coisa. Né? Tocaste num ponto fundamental, vou dar mais uma dica, Felipe. Palavra-chave para network, gratidão. Gratidão. Gerar no outro sentimento de gratidão. Futuramente ele vai lembrar de você, aquele cara me ajudou, vou ajudar ele. Sexta-feira, 7 da noite. Isso na Associação Comercial em Porto Alegre, inscrições no site da Associação Comercial. Então tá, o site está aqui, e Luciano Elias, obrigado, prazer sempre conversar contigo, aprender contigo. Obrigado, eu que te agradeço pelo espaço. Estás convidado, se quiseres aparecer lá. Vamos lá então, a CPA Palácio do Comércio nesta sexta-feira. Luciano Elias conversou comigo nesse bloco, no próximo bloco converso com Alessandra Becker a respeito de um tema bem interessante, uma proposta, um desafio que está sendo lançado
em Porto Alegre. Vamos mudar o mundo juntos em instantes aqui no 21h30. E neste bloco eu recebo a Relações Públicas Alessandra Becker para falar sobre Vamos Mudar o Mundo Juntos. E a proposta é para logo, gente. É quarta-feira, 4 de outubro. Alessandra, bom te ter aqui. Boa noite, obrigado pela presença. Obrigada pela receptividade. Tudo bom contigo? Tudo jóia. Que história é essa de propor mudar o mundo juntos? Então, a gente vem falando muito sobre como que a gente pode mudar o mundo. E a gente acrescentou juntos, porque a gente acredita que ninguém muda o mundo sozinhos. Então, pela primeira vez, a gente está organizando esse evento com outras 2 empresas, já mostrando que a gente tem que fazer as coisas juntos. E o nosso primeiro passinho é fazer toda a doação da receita deste evento para a Fundação O Pão dos Pobres, que assiste crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Então, o evento é dia 4, na próxima quarta-feira. E a gente resolveu inovar no formato, então não somos nós que vamos falar, nós temos 8 convidados que vão responder essa pergunta, como vamos mudar o mundo juntos, a partir de 8 enfoques diferentes. Então cada um deles vai ter um ponto de vista para responder e tem um super desafio aí, que cada palestrante tem 8 minutos para responder essa pergunta, que não é muito fácil. Não é nada fácil. Se as propostas forem diferentes, bastante diferentes, tem uma outra situação de um querer, de certo, né, entrar na resposta do anterior. Quem são as empresas que estão organizando? Em primeiro lugar, onde é que você trabalha? O que você está fazendo da vida? Então, uma das empresas que organiza é a empresa da qual eu sou sócia, chama Fale Consultoras. A gente atua com comunicação interna e endomarketing, com projetos de comunicação com empregados das empresas, e a gente vem atuando com planejamento de comunicação e também com esse pilar de educação. E aí, a partir disso, surgiu o convite do Alexandre Garcia, que é da Resultare, que é outra empresa que está participando, para a gente fazer alguma coisa juntos, já que ele também tem esse viés de trabalhar com educação. E a Expertise é a terceira empresa que tem essa proposta de organizar eventos. Então, está nos dando apoio todo da organização do evento. Eles nos fizeram o convite para fazer, então, esse encontro com esse tema já definido, e a gente foi fazer o convite para as pessoas que vão falar. Então, já as empresas são complementares, vocês tinham ideias próximas e resolveram organizar um evento. Antes que a gente esqueça, porque passa muito rápido o tempo aqui, aonde é o evento quarta-feira da próxima semana, então, 4 de outubro? O evento vai ser na Sojipa, ali na Barão de Cotegipe. A Sojipa está nos anfitriando nesse evento, então, para receber, entendendo que é de caráter beneficente, né? Então vai ser na Sojipa, é um lugar fácil para as pessoas chegarem, para estacionar. E a partir das 18h30 a gente começa a recepção, e ele começa pontualmente às 19 horas e encerra até às 21h. Ao longo de 2 horas, essas 8 pessoas vão, cada uma, no máximo em 8 minutos, falar as propostas delas de mudança do mundo. Isso, e aí a gente tem, por exemplo, a Caroline Carpenedo, que é gestora de pessoas na Gerdau, vai abrir o evento às 19 horas pontualmente, falando sobre protagonismo, que é um dos temas bem bacanas de trazer isso. Antes de detalhar quem são as pessoas, quem é que fez a pauta do evento? Assim? Quem é que convidou as pessoas? Quem é que montou? Olha, o João é legal e tem que ter a Maria aqui também. Quem é que pensou o evento globalmente? A ideia do tema do evento veio do Alexandre, do tema macro, né, de como podemos mudar o mundo juntos. E ele tinha uma convidada já prévia. Os outros a gente foi discutindo em plenária, e o convite foi feito por nós da Fale para essas pessoas que já são pessoas das nossas relações, e que a gente entendeu que pudesse ter assuntos complementares, que não fossem repetir e que fossem poder trazer ideias novas para as pessoas que vão estar participando lá. E como a gente inovou no formato também, a gente se inspirou no formato Petchakutia, que é de 6 minutos e 40, as apresentações desse formato, que são 20 lâminas durante 20 segundos para cada palestrante.
Então a gente deu uma estendida. Todo mundo concordou nisso? Todo mundo concordou nisso. Eu quero ver como é que a gente vai conseguir na hora coordenar. Já estou vendo o pessoal da organização levando uma plaquinha. O Felipe Vieira é convidado por vocês para falar, ele sabe que é 8 minutos, mas fora de saber que é 8 minutos, ele sabe que tem que ter 20 lâminas. Daí a gente deixou um pouquinho mais livre. Acho que a gente vai deixar até menos do que 20 para que as pessoas possam falar um pouco mais sobre isso. Mas a gente se inspirou nesse formato, mas a gente não engessou tanto. Faça o teste em casa, não é fácil não. É fácil. E aí a ideia é que a gente abra esses espaços na sequência, então vai ter protagonismo, vai ter doação de tempo, de órgãos, de vida, vai ter cultura digital na pauta também, educação, que é uma das coisas que a gente acredita muito, que começa pela educação, vai ter gestos simples e rotineiros para as melhores práticas, mestre de si mesmo, vai falar sobre o papel de cada um antes de mudar o mundo, a gente começar a olhar para o próprio umbigo, né? E vai ter um assunto bem bacana também, que é paternidade, adoção e formação de jovens, que conversa um pouquinho até com o papel da própria Fundação Pão dos Pobres. Em instantes a gente dá a relação das pessoas que vão estar falando sobre esse assunto, mas é o seguinte, a pessoa tem 8 minutos para falar, o público interage? Vai ter momentos de interação depois desses 8 palestrantes, porque a gente vai ter mais uma meia hora de evento após, e a gente está preparando uma surpresa aí para ver como é que as pessoas vão elas mesmas trazer soluções para essa questão de como mudar o mundo juntos. A ideia é interação mesmo. A ideia é interação mesmo, é rolar essa primeira etapa de insights de diversos assuntos para provocar as pessoas, para que elas possam pensar de que maneiras elas podem começar a mudar o seu mundo. E aí, depois dessa etapa de palestras, dos painéis, a gente tem um momento em que a gente vai provocar as pessoas para que elas interajam entre elas e saiam com algumas respostas para essa questão também. Entendi. Quem são essas pessoas que vão propor mudanças para o mundo? Então, é a Caroline Carpenedo, da Gerdau, a Juliana Roque. Ela fala sobre o quê? Sobre protagonismo. Protagonismo. Isso. Tá. Ela é de recursos humanos? Recursos humanos, gestora de recursos humanos da Gerdau. Show. Segunda pessoa. A segunda pessoa é a Juliana Roque, da Vital, que vai falar sobre doação. Ela tem um projeto sobre desenvolver um produto para baratear o custo da doação de órgãos. A Juliana é uma menina super jovem, tem uma startup, já tem falado em vários eventos e é bem legal. Já vi ela falando em outro evento, ela que foi a pessoa que era número 1 da lista quando o Alexandre nos fez o convite para a gente organizar juntos. Eu devia ter convidado. Convidado também, é uma oportunidade de a gente convidar os próximos programas. Mas a gente, essa semana, recebeu uma aula de doação de órgãos aqui no dia 27, na quarta-feira, com a presença do Dr. JJ Camargo aqui falando a respeito dessa questão que é a doação de órgãos, que é vital que a gente converse com a nossa família, com os nossos médicos, com aquelas pessoas que estão no nosso entorno, para que a gente consiga melhorar os números do Brasil. Nesse caso, é uma startup. É uma startup, chama Vital. E ela trabalha com um produto para que a conservação dos órgãos no transporte seja mais acessível. Então, ela explica isso no case, no que eu ouvi ela falando, e é muito legal, assim, é uma menina bem visionária. Maravilha. Terceira pessoa? Vai estar o Guto Nishi, que é da Unilassalle. Ele vai falar sobre cultura digital e comportamento humano, então uma coisa bem bacana. O Unilassalle revolucionou todo o sistema de comunicação deles, e eles estão com o projeto do Google for Education lá dentro, então a gente convidou ele porque complementa a questão de educação. Porque é hora da gente falar de cultura digital cada vez mais, é o futuro. Não é nem o futuro, é o presente, né? Está aí na nossa porta no dia a dia. Caindo de maduro. A gente vai ter também a Lidiane Amorim, que é coordenadora de comunicação na PUC. Ela vai falar sobre educação. Ela fala, a fala dela é justamente essa. O primeiro passo para a gente querer responder essa pergunta de como podemos mudar o mundo, ele passa pela educação. Então, a Lidia é super fera nesse assunto, aceitou nosso convite para estar junto, vai ser bem legal também. Já vi ela falando em outros eventos na própria PUC, já esteve com a gente em outros momentos, em grupo de estudos que a gente propôs lá na FARE, e ela topou o convite para estar com a gente, então a gente está bem feliz. Vai estar a Ariane Roquette, que é publicitária de formação, trabalha na Tornac, passou por RBS, Kazuca, por vários veículos, e recentemente trabalhou na Coca-Cola com essa gestão de eventos para jovens, e ela vai falar sobre como que gestos simples e rotineiros podem contribuir para que a gente consiga praticar isso no dia a dia, trazer isso para nossas... Não precisa ser uma solução mirabolante, mas a parte dos nossos gestos do dia a dia, fazer essa mudança de mundo. É legal que na biografia dela que ela mandou, que está no nosso
site do evento, ela destacou bem o papel de mãe. Ela tem 2 meninas, né, de 12 e 10 anos, se eu não me engano, e traz isso, né, como que a gente começa a mudança a partir da nossa família, do nosso dia a dia, em que a gente consegue interferir mais próximo, né? Essa é a primeira lição, né? Quer mudar o mundo, começa por você. Começa né? por nós. Começa por você. É a situação das pessoas. Eu gostaria muito, tem que fazer. É algo que muitas vezes está cada vez mais me indignando. Claro que a gente tem que cobrar pesado dos políticos, porque eles estão lá para organizar essa coisa toda. Tá? Agora, se nós deixar simplesmente para eles transferir e ficar falando mal, a gente só vai ficar falando mal dos políticos. Tem coisas que somos nós, sociedade, que temos que nos organizar e começar a fazer, com certeza. Mãos à obra. Vai estar o Diego Perucchi também, ele é da Real Networking, ele trabalha com compartilhamento e aprendizagem autodirigida. Ele desenvolveu uma startup que já foi premiada, ele falou recentemente no evento do PGQP, e a gente se conhece da ABRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos, e é um menino super gênio. Menino quantos anos? Menino, tipo, bem menos do que nós, eu diria assim. Bom, tipo... bem menos que eu, com certeza, e tá fácil ser bem menos que eu. Não, mas menino, eu acho que menos de 30. Menos de 30. Menos de 30. Eu estou impressionado, porque cada vez que a gente conversa com essa gurizada, eles estão voando muito alto no sentido do voo deles, né? Mas muito velozes, né? E essa questão das startups, cada vez mais a gente vê assim, jovens investindo em ideias originais, né? E correndo atrás de recursos. Isso é muito legal. E o legal da empresa dele, ele desenvolveu uma plataforma que faz os colaboradores de diferentes empresas conversarem. Então, se tu está com uma necessidade específica aqui, tua, Felipe, e daqui a pouco tem um João numa outra empresa similar com uma necessidade parecida, vocês podem trocar informação sem ser só com as pessoas da tua própria organização. Então, é um compartilhamento de conteúdos entre organizações a partir de uma plataforma digital. É muito bacana, claro que não é trocada informação sigilosa, mas tem coisas que a gente fica ali jogando benchmarking existe. E a gente no vai dia a ficar dia jogando... das empresas. Empresas visitam outras empresas atrás de soluções que podem lhe beneficiar. Tem coisas que, claro, podem ser ensinadas, compartilhadas de forma muito tranquila. E ele está bem inovador. A gente fez o convite porque o programa dele é muito legal e ele ainda tem uma resistência de empresas que têm uma mentalidade mais fechada, de que tudo é secreto, tudo que eu faço aqui não posso compartilhar, porque eu estou competindo com o outro. E a gente convidou ele para o evento porque casa justamente com essa proposta de que juntos a gente pode fazer mais e melhor. Então, acho que ele também vai trazer uma resposta bem bacana para quem estiver lá para assistir. A gente convidou a Rosélia Viana também, que foi gerente de comunicação e sustentabilidade da Concepa, que conhece também. A Rosélia resolveu empreender na área social, ela tem uma empresa que chama Gênese Social, trabalha com projetos de responsabilidade social, tanto culturais, quanto esportivos, quanto de meio ambiente. E ela vai trazer esse olhar que ela chamou de mestre de si mesmo, que ela disse que primeiro a gente tem que olhar para o nosso próprio umbigo antes de querer olhar para fora. Então ela tem uma pegada bem positiva sobre esse assunto, de a gente começar a revolução por nós mesmos. Ela começou esse processo, ela mesma me inspira muito, e a gente convidou então para fazer o encerramento do evento. A gente já definiu a ordem de abertura e encerramento, no meio a gente está ainda negociando como é que vai ser o melhor encadeamento, né? Mas a Rô vai fazer o encerramento, porque a ideia é provocar as pessoas para a etapa seguinte, de poderem conversar. De interação, de pegar e entrar realmente num debate. Isso. E o nosso 8º convidado é o Arno Duarte. O Arno é da área de comunicação também, hoje está trabalhando com empreendedorismo de propósitos, e uma das pautas, ele atua em várias frentes, mas uma das áreas muito legais que a gente pediu para ele conversar com a gente é sobre paternidade e adoção. Ele trabalha com formação de jovens e com esse tema de incentivar a adoção de jovens, não só de bebês, e como é que a gente lida com a questão da paternidade, que não necessariamente para ser pai a gente precisa ser pai biológico. E todo mundo quer bebê, quer adotar, todo mundo não, mas 99,9% quer adotar bebê. E infelizmente, né, com isso a gente perde aí de dar oportunidade, né, para crianças de 5, 6, quanto mais velhas as crianças, vai se criando uma barreira, uma dificuldade de adoção. E hoje é uma tendência em alguns países do mundo das pessoas quererem adotar até crianças um pouco mais de idade. Né? Mas não é o caso do Brasil ainda. O brasileiro quer adotar o bebê.
Por isso que a gente achou importante trazer esse tema, acho que ele complementa outras áreas. Então a gente fala de educação, a doação de órgãos, a doação de tempo, a trazer responsabilidade para si próprio. Então vai ser bem abrangente. E, como eu já tinha falado antes, toda a renda vai ser revertida para a Fundação O Pão dos Pobres. Quem é o público que vocês acreditam vai lá querer mudar o mundo? Bem diverso. Eu te confesso que no nossa proposta de divulgação, eu coloquei primeiro para minha rede, para o networking mesmo, né, através de redes sociais e de e-mail que a gente atua. Vocês já estão recebendo retorno disso? Já temos vários inscritos e a gente abriu agora uma categoria, a gente criou 3 opções de contribuição, então um público bem diverso, não precisa ser o super empresário que vai contribuir, qualquer um, a gente criou de uma maneira que seja acessível para qualquer pessoa que veja interesse com o tema possa participar. Então a gente criou 3 faixas de contribuição, então a gente criou lá o básico, o abundante, o posso um pouquinho mais, a partir de R$58 até R$98. E aí surgiu a ideia no grupo de organização da gente abrir uma inscrição para contribuição no local, porque a pessoa pode se inspirar e querer contribuir. Se entusiasmar. Então a gente criou uma categoria que tem que se inscrever pelo site, igual do evento, para a gente ter o controle. Então faz a inscrição gratuita pela internet e contribui na hora com aquilo que achar justo. Então a gente vem muito nessa pegada de eventos que trabalham com responsabilidade econômica, né, o fraterno no econômico. Então a gente abriu essa opção e várias pessoas já nos consultaram, tipo, posso pagar R$50 no dia? Pode. Posso pagar 100? Pode. O que o coração mandar e o bolso permitir, né? Porque... O pessoal do Pão dos Pobres vai estar lá? Vai estar lá também. Vai estar diretamente lá. Eles estão nos apoiando na divulgação também através das redes sociais e vai ter gente deles lá também. Tem muita entidade séria em Porto Alegre. Assim, ó, conheço várias entidades sérias, não conheço nenhuma mais, entendeu? Iguais ao Pão dos Pobres, tem muitas entidades muito sérias. Então, assim, ó, se você não vai contribuir com o Pão dos Pobres, contribua com outros, mas procure, pesquise, né? Vá a parceiros voluntários, receba informações, investigue aquela ONG, né? Aquela fundação que você quer contribuir, porque é muito legal e todas precisam. E tem aquela velha dica que é o seguinte, do imposto de renda. Ah, mas agora o imposto de renda do ano que vem, aquele negócio... Tá, deixa para o governo. Os governos sabem muito o que fazem com o nosso dinheiro. É uma maravilha. Pô, doa para os caras, é muito melhor. E o legal desse evento é que vai toda a renda direto para eles. Não, legal. No caso de você, sim, mas no caso do imposto de renda, se liga no imposto de renda. Tá? Exatamente. É a dica que fica aqui. Não, eu fico impressionado assim, com algumas pessoas, Alessandra, que não tenho o que fazer, gostaria muito de doar. A hora é agora. Vai ao longo do ano, investiga, descobre, vá até o local. Não. Vai até o local mesmo. Vai lá, vê como é o trabalho. Vai no Pão dos Pobres. O Pão dos Pobres está aberto o tempo todo. Vai lá no Padre Seron, na Restinga. Está aberto o tempo todo, entendeu? As pessoas estão lá. Como é que é? Onde é que estão as crianças? Estão aqui. Onde é que estão os idosos? Vai no Padre Cacique. Estão aqui, sabe? E claro que eu estou falando dos mais conhecidos que vem na minha cabeça, mas no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, a gente tem uma extensão territorial interessante na TVU. Né? Tem, claro, ajudar. Não tem que ficar só nesses mais famosos, que até tem um trabalho melhor de relações públicas ou de conhecimento, né, das pessoas. Né? É a hora da gente ajudar. Fica o convite, né, para que as pessoas contribuam na hora ou antes, que se quiserem garantir o seu lugar. Porque eu acho que a causa é interessante, a gente está bem feliz em poder ajudar, faria o evento de qualquer forma, mas surgiu essa oportunidade de aliar uma instituição que pode ser beneficiada, a gente agradece. Nesse network que vocês estão fazendo até aqui, qual é o perfil das pessoas que estão interessadas em mudar o mundo, debater isso, né? Faixa etária, tem alguma profissão que se destaque? Mais homem, mais mulher, mais jovem, mais adulto, mais idoso? Quem é que quer mudar o mundo? Eu acho que é bem misturado, assim, acho que tem esse discurso, está muito na linguagem dos jovens, né, de como mudar o mundo, mas a gente tem provocado também na nossa rede de amigos pessoais, tipo, vamos lá, compre, participa, né, a gente está se envolvendo pessoalmente nessa divulgação para que a gente possa levar pessoas da família, que são mais velhas também, para estarem
com esse olhar, assim. Então, eu acho que tem, até agora na relação de inscritos, eu acredito que tem mais mulheres e mais jovens. Não tem restrição de profissão, né? Mas está muito ligado às áreas onde a gente atua em função do mailing mesmo, de divulgação. Então, a super oportunidade de estar aqui e poder expandir um pouco. Tem muita gente da área de comunicação, da área de recursos humanos, com as quais a gente interage bastante, mas é aberto para todo mundo que tem uma vontade de começar, né? A olhar para o outro. O nome é uma provocação. Vamos mudar o mundo juntos. As pessoas, quando vocês provocam elas, vamos mudar o mundo juntos, elas respondem imediatamente, elas, opa, que história é essa? Se atiram, ficam com medo. Como é que é a resposta? Sabe que eu acreditava que as pessoas se envolveriam mais com essa provocação e de alguma maneira eu acho que ainda demora, assim, tipo, a gente vai mudar, mas não sei se eu quero me mexer para fazer minha parte agora, se a hora é essa, assim, tipo, não é uma reação tão de pronto, assim. E aí quando a gente começa a trazer as abordagens, os temas, as pessoas começam, que legal, vai ter isso, vai ter aquilo, quem sabe eu vou olhar. Mas ainda tem no meu julgamento, ainda tem uma acomodação de como que eu vou começar a fazer alguma coisa se eu não tenho tempo, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho disponibilidade. E a gente quer trazer isso para uma questão bem do dia a dia. Isso é outra né? coisa assim, que a gente aprende no voluntariado. Dinheiro é uma outra questão, esquece. Disponibilidade todo mundo tem. A pessoa tem que ter a responsabilidade nessa disponibilidade. Se você vai se comprometer com 4, 8, 10 horas por semana, com X horas por mês, você tem que cumprir aquilo, tem que ter responsabilidade, porque afinal de contas aquelas entidades estão aguardando você para isso. Né? Mas tem como fazer, tem como ajudar, né? E não é só dinheiro a questão. Né? Sabe que a gente até tem acompanhado dinheiro é importante, mas não é tudo. A gente tem acompanhado algumas pesquisas aí ligado à área de atuação da minha própria empresa, da Fale, sobre como as pessoas estão buscando fora dos seus empregos nas organizações maneiras de se realizarem, de serem felizes. E aí o voluntariado surge muito forte no Brasil. Claro. A pessoa, tipo, não estou feliz onde eu estou trabalhando, mas vou me realizar, então, ajudando uma ONG, uma instituição. Então, tem muita gente fazendo esse movimento de começar a trabalhar alguma questão social para ver propósito na sua existência. Então, acho que a gente vai chegar em mais pessoas até lá. Eu não sei qual é o número hoje de pessoas voluntárias trabalhando no Rio Grande do Sul. Né? Ao longo dos últimos anos, são 400 mil voluntários de alguma forma cadastrados. Perdoe. De alguma forma cadastrados na Parceiros Voluntários. Né? Porque em algum momento passaram. Não significa que estejam os 400 mil trabalhando nesse momento nas diferentes ONGs, fundações, onde estão envolvidas, mas em algum momento 400 mil gaúchos se envolveram diretamente com o voluntariado. E claro, muita gente faz, né, mesmo sem ter passado pela Parceiros. Né? Então, há uma solidariedade. Nosso povo é solidário. Né? O que a gente tem é que organizar isso mesmo. Né? As pessoas, para vocês terem a oportunidade de fazer. E ter esse olhar independente de ser um momento de crise, né? Porque a gente se articula quando tem uma catástrofe natural, ambiental, e aí toda a população se articula. Mas por que não fazer quando não é um cenário de crise, né? Porque as pessoas estão precisando, de certa maneira, elas estão sempre em crise. Então, por que não fazer esse movimento antes disso, né? Então, é a capacidade de a gente se organizar enquanto grupo e assumir as suas responsabilidades. Deixa eu voltar na primeira pergunta lá. Vocês se organizaram a partir de uma crise ou de um bem-querer? Ou como é que é isso mesmo? Assim? Como é que a gente... Assim, pô, legal, aqui ó, nós estamos com essa ideia, tem essa ideia lá do Alexandre, o Alexandre trouxe esse fato. Mas como é que é isso? Como é que foi assim? E também como é que foi vamos mudar o mundo? Como é que é isso? Na verdade, a Fabiana e eu, que somos sócios da Fale, a gente tinha vontade de se experimentar nesse formato Petiacutia, trazendo uma pauta mais ligada para comunicação, para colaboração, que são assuntos que a gente tem trabalhado bastante, como que as pessoas podem colaborar melhor nas suas relações. E a gente começou a discutir isso, de fazer um evento neste formato. E uma das pessoas que a gente convidou para falar no evento foi o Alexandre. E aí ele participou da reunião e aí depois daquilo ele falou, quero dizer para vocês que eu já tinha tido essa ideia antes. No início do ano, e em vez de a gente fazer eventos que possam de alguma maneira concorrer como estrutura, né, não talvez para o público, porque ele atua mais na parte de inovação e a gente com comunicação, quem sabe a gente faz alguma coisa juntos, já tem alguma coisa pronta e eu já tenho uma grande pergunta. E aí quando ele trouxe essa questão, eu me apaixonei pelo tema. E aí a gente começou a construir juntos. Ele disse, eu não faço nada sem a Lu, que é da Expertise, porque ela que organiza a minha agenda, tipo, ela que manda nos dias do que eu posso fazer, de workshop, de agenda.
E aí a Lu entrou no projeto e a gente começou a fazer isso. Então a gente faz reuniões quinzenais, organiza a pauta, vai trocando no grupo do WhatsApp, vai atualizando a agenda, se reúne de novo e vai fazendo esse acompanhamento de inscrições, de convidados, de temática, de arrecadação, como é que está, envolvimento, para fazer esse follow. Havia uma ideia e essa ideia foi sendo ampliada. Foi juntos. Sim. Foi fazendo juntos que a gente começou a ampliar esse olhar. Sem aquela coisa que poderia acontecer. Não, nossa ideia é melhor que a tua. Haver uma divisão. Não. São complementares. São complementares. Há espaço para todos. Alguém em casa pode estar lembrando do TEDx. E aí? Foi uma das inspirações, inclusive está lá no nosso site. A gente falou era um misto de TEDx, de TED Talks e o Petiacutia, porque o formato do TED tem uma duração maior. Sim. E para essa quantidade de pessoas falando, a gente talvez tivesse que ter um turno muito grande para poder realizar o evento. Então a gente se inspirou nos dois formatos de evento para propor esse evento juntos. E até eu confesso que no início ainda fiquei tipo, será que a gente vai abrir mão do nosso? Porque a gente ainda tem essa vontade de, o meu evento, porque é a minha geração, X, não ter essa pegada da geração Y colaborativa, fazer todo mundo ganha juntos. Então a gente também começa a ter esse olhar mais crítico sobre como que a gente pensa as coisas a partir dessa geração com quem a gente interage tanto, né? A gente aprende um monte com nossos filhos, com sobrinhos que são mais jovens e que têm um outro olhar, né, para essa coisa de fazer juntos, né? Que nos ensina todos os dias são os filhos e os amigos dos filhos e essa pegada, né, desse olhar absolutamente digital e diferente do nosso, né, que é uma outra questão. É muito diferente isso. Eu não sei se nós, tá, ensinamos tanto os nossos pais quanto a gente aprende com os nossos filhos. Deve ter sido também, porque, claro, a provocação é permanente, né, de crianças para com adultos. Mas que o olhar deles é muito diferente do que era o nosso, isso é fato. Né? E a gente tem que olhar para isso, né? Quando a gente fala de comunicação interna, de comunicação com empregados, a gente fala, aqui a minha comunicação é totalmente analógica, porque meus colaboradores estão há 30 anos na empresa, mas esses colaboradores que estão há 30 anos na empresa consomem informação de uma maneira diferente fora de casa. Então, se a gente não olhar para isso e fizer esse link, tipo, o que faz sentido fora e dentro, trazer formatos diferentes, não é uma palestra de 3 horas, uma pessoa só falando como dona da razão. Então, mudar o formato, fazer uma coisa mais dinâmica também é uma provocação para que essas pessoas possam se experimentar um pouquinho fora da sua zona de conforto, né? E a gente também fazer esse exercício de vamos trazer outros assuntos, vamos deixar uma pauta um pouco mais solta e ser uma coisa de todo mundo, em que a gente abre mão de algumas verdades, né? Tipo, eu acho que tem que ser assim, aí o outro acho que tem que ser assado, e a gente olhar para o outro e começar a fazer essa construção. Então, para nós, esse movimento já tem sido já desde do pré-evento, nessa promoção de como fazer as coisas juntos de uma maneira melhor, né? A gente fala muito de que não existem mais cotas definidas de felicidade, né? Que para eu ser feliz, tu tem que ceder as tuas, porque já foram todas distribuídas, que todo mundo pode ser feliz ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente pode trabalhar com essa proposta de colaboração mesmo, que é o que a gente vem falando nas organizações, de trazer essa abordagem de colaboração entre as pessoas, de ter esse olhar para a pessoa e não para o papel que ela ocupa, o cargo que ela ocupa na empresa, né? Então, trazer isso um pouquinho para fora das organizações, né? E nessa última resposta, ela já entrou na questão da empresa dela, né? Que é o endomarketing, né? Que eu não tinha pensado assim nessa situação de empresas que tem, e ainda bem que muitas têm, porque hoje há uma velocidade muito grande da troca quando a gente não está em crise, ponto. Não, mas isso a gente assistiu há 5, 6 anos, pessoas trocando, ficando 6 meses no emprego, indo para outro, procurando novas oportunidades, sem um compromisso, que não era o que a gente tem daquela lembrança do passado. O meu pai trabalhou 40 anos na mesma empresa. Eu sempre digo que os meus ciclos são de 10 anos, né? Então é um ciclo razoável, né? de 10 anos na mesma empresa. A gurizada não tem mais esse compromisso. Né? Então, quando você diz que há um funcionário analógico e um funcionário digital, é uma situação diferente a ser trabalhada hoje mesmo. A gente fala muito dessa diferença de gerações, porque hoje cada vez as pessoas entram para trabalhar mais cedo, né? Então tem gente com 14 anos e saem mais tarde, porque as pessoas são funcionais até mais de 80 anos. Então, como que a gente comunica com essa faixa tão grande de idade, de interesses, às vezes não só na empresa, mas no mesmo departamento, né? Então, como que a gente faz a comunicação fazer sentido para cada um? Como é que a gente entrega uma comunicação de acordo com a preferência daquela pessoa consumir a informação que ela precisa receber. Então não é tipo, agora todo mundo vai estar na rede social corporativa, não, tipo, respeitando as necessidades de cada um, né? Então e a gente tem trazido essa pauta do endomarketing, da comunicação interna, já num outro projeto de responsabilidade social. No ano passado a gente fez um evento que trazia esse tema de responsabilidade social nas empresas, também acho que eram 6 convidados,
e eles tinham que apresentar o projeto e falar sobre como que eles engajavam os colaboradores naquele projeto social. Porque não adianta eu fazer alguma coisa legal lá no interior do, sei lá, do norte do país e os meus colaboradores aqui não saberem como é que eles vão ter orgulho daquilo, ou participar, ou contribuir de alguma maneira, se eles nem sabem. Ficam sabendo no relatório anual que é publicado no meio do ano seguinte. Então, a gente trouxe um pouco dessa abordagem, a gente já vem também tendo esse olhar, e sempre que é possível a gente traz um pouquinho esse questionamento, assim, de como que a gente pode trazer as melhores práticas, trazer empresas, trazer cases. Agora, outra vez foram empresas, agora a gente está trazendo pessoas para responder essa pergunta, mas trazendo um pouquinho olhares diferentes sobre esse tema, né? Tá certo. Porto Alegre recebe, então, na próxima quarta-feira, a primeira edição do evento Vamos Mudar o Mundo Juntos, na Sojipa. Informações onde? No site aexpertise.com.br. Tem um evento no Facebook que chama Como Podemos Mudar o Mundo Juntos, que é fácil todo mundo achar, tá todo mundo no Facebook. Se quiser também pode fazer contato comigo pelo e-mail falecomaali@faleconsultoras.com.br. Alessandra Becker, obrigado pela tua presença essa noite aqui. Sucesso para vocês nesta quarta-feira, 4 de outubro, com o Vamos Mudar o Mundo Juntos. Muito Obrigado obrigada. mesmo, boa noite. Muito grata. Com a Alessandra Becker, a gente está encerrando essa noite com esses dois convites muito especiais. Amanhã, Gestão e Desenvolvimento de Carreiras na CPA, Associação Comercial de Porto Alegre. Quarta-feira que vem, na Sojipa, Vamos Mudar o Mundo Juntos. Obrigado pela sua sintonia. O 21h30 volta nesta sexta-feira. Até lá!